Pode deixar, está tão bom assim, essa penumbra assim agradável, né? Pois está ótimo, obrigado, Mateus. Nós hoje, conforme os irmãos sabem, estamos iniciando uma nova série de mensagens. Uma série que chama-se Ajustando a Conexão. A espiritualidade cristã na prática. E ela tem uma conexão, perdoe-me o trocadilho, ela tem uma grande conexão com a série que nós terminamos no domingo passado, que foi Abertos para a Reforma. No mês passado, mês da Reforma, terminou anteontem, nós falamos sobre a vida de Josias e como ele descobriu que a verdadeira e grande reforma não é uma reforma física, não é uma reforma religiosa propriamente dita, mas é principalmente a reforma que Deus quer fazer dentro de nós, que vai se refletir nas questões externas. A grande mudança, a grande reforma que Deus deseja realizar começa dentro de mim e dentro de você. Mas eu falei que o tema dessa série de hoje é a espiritualidade cristã na prática. Por quê? Porque aquilo que acontece dentro da vida da gente, ela precisa ter uma conexão com a realidade à nossa volta, com aquilo que eu e você vivemos, experimentamos. Então essa nova série, Ajustando a Conexão, fala exatamente sobre isto, sobre a possibilidade que eu e você temos de experimentar uma vida mais rica, uma vida como cristãos que somos, uma vida mais plena, aquilo que Jesus chamou em João 10:10, ele deu um adjetivo, ele disse que o ladrão vinha para matar, para roubar e para destruir. Mas ele veio para quê? Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, vida plena, vida enriquecida, vida interior rica que vai se refletir numa vida exterior plena também. Esse é o principal aspecto dessa série que nós vamos trabalhar. Mas nós vamos procurar fazer isso de uma forma o mais prático possível. Procurar trazer das páginas da Bíblia e daquilo que a gente chama geralmente de vida espiritual para a vida prática. Conectar a vida espiritual com a vida real. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que uma coisa é vida espiritual, vida lá dentro, a gente se sentir bem, estar em paz com Deus. Outra coisa é a gente ter que trabalhar, a gente ter que estudar, a gente ter que se relacionar com as pessoas, tanto as pessoas agradáveis quanto as pessoas desagradáveis, enfim. Essas questões práticas do dia a dia, ganhar o seu sustento, cumprir as suas responsabilidades, essas coisas são também espirituais. E é essa conexão que nós vamos buscar. Mas eu queria te pedir uma coisa antes mesmo de nós abrirmos a Bíblia, de eu fazer algumas perguntas, porque eu vou fazer algumas perguntas para você. Eu gostaria que a gente tivesse um tempo de oração. E gostaria que fosse um pouquinho diferente hoje esse tempo de oração, esse momento de oração. Gostaria que você orasse com quem está perto de você. E você fizesse uma oração com quem está ao seu lado, pedindo a Deus que abençoe, que ilumine, e que agora que nós vamos compartilhar a palavra, que nós possamos sair daqui, ou melhor, desculpe, nós não. Peça que você e quem está perto de você, né, naquela oração cochichadinha, possam perceber aquilo que Deus tem para dizer para nós nessa noite. E quero te pedir que, nessa oração, não esqueça de orar por mim não, tá? Por favor, não precisa orar por mim também. Mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar um breve instante para que você faça uma oração breve, simples, singela, com palavras simples, não precisa ser nada sofisticado, aquilo que vai do seu coração, que parte do seu coração e que Deus entende perfeitamente. E depois eu vou dar um sinal e nós vamos ficar um breve instante em silêncio, ainda de olhos fechados, mas em silêncio. Ok? Em silêncio. Não é oração silenciosa, é diferente. Aí nós vamos ficar em silêncio mesmo, serenando o nosso coração, prontos para ouvir Deus falar para a gente. Então, curva sua cabeça, ora com quem está perto de você, peça a Deus pela vida dessa pessoa. Vamos ter agora o nosso tempo de silêncio.
Vamos ter nosso tempo de silêncio agora. Senhor Deus Santo, Altíssimo, nós nos curvamos diante de Ti, nos prostramos diante da Tua grandeza, da Tua beleza e do Teu amor. E acolhemos, ó Deus, a Tua palavra para as nossas vidas. Abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz. Abrimos nossa alma para receber aquilo que o Senhor tem para nós. E, Senhor, quero te pedir que nos abençoes de maneira a permitir que os nossos ouvidos espirituais ouçam o Senhor. Que aquilo que o Senhor quer nos trazer nessa noite seja realmente da Tua parte, não de parte humana. Deus bendito, nós temos muitos obstáculos em nós que nos dificultam a ouvir a Tua voz. Ó Senhor Espírito Santo, transpõe estes obstáculos na nossa alma, derruba as fortalezas, anula os sofismas e leva a nossa consciência cativa aos pés de Jesus Cristo. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Acabamos de cantar aqui os nossos adolescentes que precisamos do Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Ó Senhor Espírito Santo, nos ensine a andar nos Teus caminhos. Mas não apenas nos ensine, não queremos apenas saber intelectualmente, mas queremos experimentar a Tua presença em nós. Queremos experimentar a verdade, a validade da Tua palavra na nossa vida cotidiana. Nosso desejo, Senhor, nessas mensagens que vamos partilhar aqui, é aprender e desenvolver uma vida que é preparar o nosso coração para que as graças que o Senhor tem, para que a graça que o Senhor derrama sobre nós se torne algo concreto na nossa experiência e nos impulsione na vida, Senhor. Portanto, ser o Senhor mesmo a ministrar para cada um de nós, que o veículo humano aqui seja tão somente portador da Tua palavra e que o Teu Espírito Santo fale poderosamente para cada um de nós. É o que nós pedimos para a glória do Senhor em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei para você, eu vou começar fazendo algumas perguntas. As perguntas estão preparadas para ser projetadas, mas o céu talvez não permita ficarem tão claras, né? Mas vou fazer algumas perguntas e gostaria que você as respondesse. Se aqui funcionar, será ótimo. Se aqui funcionar, será. Vamos tentar? Se aqui funcionar, seria maravilhoso. Tentar de novo? Alguma coisa está acontecendo. Isso. Ficou pequenininho lá em cima, né? O pessoal mexeu mesmo para poder ficar mais acima, né? Vamos ver se estão conseguindo ler lá no fundo. Está dando para ler? O que está escrito lá em cima? Cremos na Bíblia como palavra de Deus? É uma pergunta. Cremos na Bíblia como palavra de Deus? Eu já sabia que você ia responder isso, né? Eu já sabia. Segunda, mas pense bem ao responder essas questões. Por favor, pense direitinho a responder essas questões. A segunda, nós cremos que a Bíblia, traz a direção para a nossa vida prática? Não está convicta essa resposta, né? Será que nós cremos que a Bíblia, ela traz orientação, traz direção para a nossa vida do dia a dia? Eu também acho que nós cremos nisso, né? Nós cremos que a Bíblia, não é o que a gente fala quando a gente professa a fé em Cristo? Eu digo assim, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e a minha única regra de fé. Fé é aquilo que eu creio e de prática, aquilo que eu faço, que eu pratico. Então cremos que a Bíblia nos dá a direção certa para a nossa vida prática. Terceira pergunta. Cremos que Jesus é a nossa referência em tudo para vivermos nesse mundo? Cremos que é Ele que é o nosso referencial, o nosso exemplo, o nosso padrão, a nossa orientação. É em Cristo que a gente encontra referência para tudo no mundo. Nós cremos nisso? Eu também achava que você cria, né? Agora, uma outra pergunta.
cremos que nós fomos alcançados por Deus para viver aqui nesse mundo como Jesus viveu? Você acha que você foi chamado, foi chamada por Deus, o Evangelho chegou na sua vida para te transformar e para que você viva nesse mundo da mesma forma que Jesus viveu? Você crê que é assim? Poucos acreditam nisso, hein? Mas eu posso lhe dizer que a Bíblia nos ensina isso mesmo. Que nós estamos aqui, somos alcançados, nenhuma pessoa é alcançada simplesmente para desfrutar da bênção. Não é só para desfrutar da bênção de Deus. Nós somos chamados para ser de Cristo, para vivermos no mundo como Cristo viveu. Gente, quero dizer o seguinte, se você achar isso muito pesado, é tempo de desistir. E eu estou falando sério. Se você acha que é menos do que isso, saiba que você não está andando no caminho de Jesus Cristo. Então é tempo de desistir. É melhor desistir do que não querer andar no caminho de Jesus Cristo. Mas nós somos chamados por Deus, é para isso que o Evangelho chegou até nós mesmo. O Evangelho chegou à nossa vida para que nós possamos viver aqui, nesse mundo, e andar aqui como Jesus viveu e como Jesus andou. O apóstolo Pedro fala isso para nós. O Senhor Jesus viveu aqui nos dando exemplo para seguirmos os seus passos. Quando Jesus vê Mateus, naquela época, Levi, na coletoria, Jesus chega para ele e diz o quê? Isso mesmo, pode falar com convicção. Ele fala, segue-me, vem comigo. E quando Jesus subiu aos céus, ele disse para os seus discípulos, vocês continuam o que eu comecei. Eu fiz a parte da obra que ninguém poderia fazer. Agora vocês continuam o que eu comecei, com uma grande vantagem. Eu estou indo, mas não estou deixando vocês sozinhos. Eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E Ele está presente através do seu Espírito. Exatamente para que a gente possa viver aqui como Jesus viveu. Você entende que a coisa é assim? Já parou a pensar que Jesus te chamou para isso? Para ser uma reprodução dele aqui? Pois então, veja, há uma pergunta que a gente precisa fazer, que aí não é uma pergunta se você crê, é um questionamento. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela traz a direção para a nossa vida prática, que Jesus é a nossa referência para a gente viver nesse mundo, para tudo, e se a gente entende que nós somos chamados para viver nesse mundo como Jesus viveu, a pergunta é, então por que nós vivemos tão aquém do estilo de vida de Jesus? Por que é que se Deus nos chamou para isso, por que nós vivemos tão aquém, tão atrás do estilo de vida de Jesus? Por que nós nos percebemos tão desconectados muitas vezes da vida de Deus? Por que mesmo crendo em Cristo de coração, mesmo sendo cristãos e crendo nele de verdade, por que a gente se percebe tão distante do ideal de Jesus Cristo para a gente? Por que tantas vezes a gente se sente seco? Parece que nós somos apenas religiosos, não somos seguidores de Cristo. Por que a gente se sente com a conexão tão fraca com Deus? Por esse o tema da série, Ajustando a Conexão. Por que às vezes a gente se sente um sinal tão fraco, usando o paralelo da telefonia celular, não é? Por que o sinal com Deus é tão fraco? Porque você e eu, pessoas que creem em Jesus Cristo, tantas vezes nos sentimos desconectados, distantes de Deus
no nosso dia a dia. Talvez você até creia que realmente você foi comprada pelo sangue de Cristo e que na eternidade, no céu, lindo céu, né, vai estar com o Senhor. No dia em que nós formos lembrados, no dia de finados, em que os finados formos nós possivelmente estaremos lá com Ele. Mas enquanto estamos aqui, por que com tanta frequência, mesmo tendo a convicção da salvação, a gente se sente tão distante de Deus? Eu repito para vocês aqui uma frase que publiquei no boletim no domingo passado, uma expressão, né? Um pequeno questionamento. A gente dizia assim: nossa alma está sedenta de experimentar a presença viva do Deus eterno, nosso Pai e Salvador amado, como diz o Salmo, e foi cantado aqui, né? Como a corça anseia por água, assim tenho sede. Por que a gente anda tão sedento? Nós estamos cansados de teorias psicológicas, barganhas de bênçãos, teologias estéreis. Não aguentamos mais essa conexão tão fraca entre o nosso coração e o Senhor. Nós sabemos que Ele está presente, porque nós cremos nas Escrituras. E as Escrituras dizem que Ele está presente na nossa vida. Mas a boa doutrina que nós ensinamos e nós cremos precisa nos levar a conhecê-lo mais profundamente na prática. Ou será que toda essa história de vida espiritual é só teoria religiosa? Como transportar esse conceito de vida espiritual do campo das ideias, dessa história de se sentir bem, de vir na igreja e levantar a mão, e parece que só se tem vida espiritual quando se está aqui reunido? Como transformar isso numa realidade que nos acompanha todos os dias nas questões mais simples do dia a dia, nas atividades mais simples do dia a dia? Por que é que nós nos sentimos tão desconectados? Por que é que nós vivemos tão aquém do estilo de vida de Jesus? Como é que você explicaria isso? Por que existe tamanha diferença entre a maneira como Jesus viveu aqui na terra e a maneira como nós vivemos, já que Ele quer que nós vivamos como Ele viveu? Por que há uma diferença tão grande? Qual seria a explicação mais básica para nós? Qual seria a explicação mais básica? Se eu lhe perguntasse uma conversa pessoal para você, por que é que a nossa vida, reduzindo, né, tocando em miúdos, por que a nossa vida nesse mundo é tão diferente da vida que Jesus viveu nesse mundo? Por que será? Já parou para pensar? Vou tirar meu óculos aqui para ver se você já parou para pensar nisso. Já analisou? Se arrisca a responder? A resposta mais comum é uma resposta correta. A resposta que eu e você daríamos possivelmente fosse: agora não apareceu ali, né? É que Jesus era perfeito e nós somos pecadores. Passou isso pela sua cabeça? Passou isso pela sua cabeça? Eu acho que é a primeira coisa que vem à mente do cristão: por que a minha vida é tão diferente da vida que Jesus viveu aqui? Porque Jesus era perfeito e eu sou pecador. Ou em outras palavras, bom, Jesus é Jesus, né? Jesus é Jesus. Não? Mas o que eu quero dividir com vocês aqui é exatamente tentar desmistificar isso. Não que Jesus não fosse perfeito ou nós não sejamos pecadores. Isso é verdade. É verdade. Mas apesar de toda essa diferença, quero lembrar uma coisa para você. Existem na Bíblia diversas dezenas, talvez até mais, talvez centenas, de orientações, de
chamados da Bíblia para nós vivermos neste mundo da mesma forma que Jesus viveu. Existem dezenas de exortações para mim e para você, dizendo, aquele que diz, por exemplo, que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Existem dezenas em diversas áreas da vida, em diversas partes da Bíblia, falando de diversas coisas, tomando Jesus como referencial e dizendo para os seus seguidores, para os seus discípulos e discípulas, façam assim também. O apóstolo Paulo chegou até a coragem de dizer assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ah, mas isso foi Paulo. Peraí, um instantinho. Aí a gente começa a argumentar, né? Jesus é Jesus, nós somos nós. Ok, a gente até pode admitir que haja uma certa desculpinha para isso. Jesus é perfeito, nós somos pecadores. Mas Paulo é menos pecador do que nós? Na verdade, foi lido hoje lembrado hoje pela manhã, pelo reverendo Tiago, se não me falha a memória, não é? Quando Paulo diz, digna é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, Paulo dizia, dos quais eu sou o principal. É como se ele dissesse assim, Moacir, Paulo dizendo, Moacir, eu sou mais pecador que você. É como se Paulo dissesse assim, Elza, eu sou mais pecador que você. Paulo está dizendo, eu sou o principal. Gente, eu peguei Moacir e a Elza, foi aleatoriamente, tá? Não sei nada da vida deles que os faça especialmente pecadores, não. Foi aleatoriamente. Chamei os dois que eu sei que os dois não vão ficar zangados com o exemplo. Mas é isso mesmo. Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então veja só, irmãos, irmãs. Será que Deus, que escreveu a Bíblia, que nós dizemos que cremos como palavra de Deus, como nossa direção para a vida prática, será que Deus nos diria para viver como Jesus viveu, se isso fosse impossível? Será que Jesus ia brincar de criar uma utopia, uma coisa irrealizável? Será que o Senhor ia orientar e inspirar, o Espírito Santo inspirar essas pessoas que escreveram a Bíblia para nos dizer, vivam, vocês que são seguidores e seguidoras de Jesus, vivam como ele viveu? Se isso não fosse possível, se não houvesse um grau de semelhança desejável e viável, vida perfeita, não há dúvida nenhuma, só Jesus Cristo teve. Só Jesus Cristo teve. Não há ninguém semelhante a Ele. Não há ninguém que possa experimentar uma conexão perfeita com Deus, tão intensa quanto Ele experimentou. Ninguém pode fazer as coisas que Ele fez. Mas com toda certeza, existe um padrão para mim e para você que é possível. Porque senão a Bíblia, inspirada por Deus, não falaria isso para a gente. Não estou aqui defendendo perfeição nessa vida, mas estou falando aquilo que a Bíblia diz. Nós temos a possibilidade de viver um processo de crescimento na nossa vida, em semelhança a Cristo. Na verdade, o Evangelho está aí, veio para a nossa vida para produzir essa transformação em nós. Existem dois tipos de transformação que o Evangelho faz na nossa vida. Um é aquilo que a gente chama de transformação posicional. O que isso quer dizer? Quando o Espírito Santo nos mostrou Jesus, nos revelou a graça de Deus, revelou o nosso pecado, a nossa dependência de Deus, e que só em Cristo eu obtenho perdão pelos meus pecados e posso ser reconciliado com Deus, nós somos tirados
do reino das trevas, espiritualmente falando, é o que diz o apóstolo Paulo, e nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós mudamos de posição espiritualmente falando. Essa é a transformação posicional. E é isso que acontece na conversão. Mas existe uma outra transformação, que é a transformação processual, que é esse mecanismo, esse sistema de crescimento na fé, de aprofundamento na nossa conexão com o Senhor. E isso é um processo que vai acontecendo na nossa vida toda. E lembre-se, guarde isso com você, é para andar para frente. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Claro que existe, repito, claro que há uma diferença entre nós e Jesus. Mas considerando essa quantidade imensa de instruções bíblicas para nós vivermos como Jesus viveu, certamente há um grau de semelhança com Cristo que é possível, que é desejável e que é viável para mim e para você. É possível todo cristão, toda cristã, crescer na sua vida com Deus e se tornar cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Nunca seremos salvadores de ninguém nem de nada, mas seremos cada vez mais semelhantes com Cristo. É possível. É esse o campo que nós estamos trilhando aqui. Esse é o ajuste da conexão. A nossa conexão fraca, a nossa fragilidade espiritual existe exatamente porque nós achamos que esse processo de intimidade com Deus, de aproximação de Deus, de conexão intensa com Deus, acontece automaticamente. Não acontece automaticamente. É um processo que a Bíblia nos ensina. Há um conjunto de experiências, de ações, de comportamentos que está à minha e à sua disposição para promover na gente esse ajuste de conexão com Deus. Vejam só, a gente fala tanto que Jesus era perfeito e era mesmo, impecável e era mesmo, mas a gente esquece de algumas coisas importantíssimas. Eu queria que a gente visse alguns textos bíblicos. Nós vamos transitar hoje por 3 passagens bíblicas, falando rapidamente sobre cada uma delas, mas para a gente poder entender como é possível que eu e você cresçamos na fé de forma prática. Espiritualidade cristã na prática. A primeira coisa que a gente tem que fazer é levar muito a sério a humanidade de Cristo. A humanidade de Jesus é algo que precisa ser levado a sério. Então eu queria que você abrisse comigo no primeiro texto, na primeira passagem, que está no livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4. Vamos ler primeiro esses 3 lindos versículos que nós gostamos muito de ler. Os irmãos leiam comigo 14, as irmãs leiam 15 e depois todos nós vamos ler o 16. Hebreus 4, primeiro de 14 a 16, vozes masculinas, vamos ler. Tendo, pois, a Jesus, o filho de... Peraí, um instantinho só. Rapazes, é a nossa voz vibrante, né? Tonitroante, como se falava antigamente, né? Vamos, rapazes, vamos ler com convicção. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que o escritor de Hebreus está dizendo aqui é que nós podemos, sem medo, sem constrangimento, sem vergonha, aí não tem o hífen, né? Sem vergonha nenhuma, nos aproximarmos de Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Ele nos entende. Por quê? Por que ele nos entende? O texto diz: porque ele passou
pelas mesmas lutas que nós passamos, por todas as coisas que nós passamos. Ele sabe onde dói o nosso calo, vamos dizer assim. Ele sabe o que é ser humano. Ele sabe onde dói. Ele sabe onde a gente se enfraquece. Ele sabe onde a gente se entristece. Ele sabe as áreas de fragilidade de qualquer ser humano. Só que ele não caiu. Ele não caiu. Mas ele conhece. Ele era verdadeiramente humano. Às vezes a gente tem a ideia de que Jesus era meio fantasminha, ou meio um guru que andava a 4 dedos flutuando do chão. Jesus era tão espiritual que nem tocava o chão. Não, gente, Jesus só deixou de tocar o chão quando foi assunto aos céus, né? Foi assunto aos céus. Mas enquanto estava aqui, era gente como eu e como você, carne, sangue, fome, sede, abandono. Não estou falando da cruz, não, estou falando do dia a dia. Cansaço, estresse. Jesus viveu essas coisas. Tentação. Jesus viveu essas coisas. Só que vamos dar uma caminhada mais à frente nessa passagem, e aí eu quero ler para vocês do capítulo 5, os versículos de 7 a 10. Veja que coisa interessante esses versículos, que na verdade nada mais são do que explicação desses que a gente acabou de ler. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que eu quero chamar a atenção de você é algo que às vezes nos escapa. Como a gente entende que Jesus era Deus e era mesmo, a gente esquece dessa expressão. Jesus aprendeu a obediência. Jesus aprendeu a obediência. Existem diversos evangelhos que foram escritos ao longo da história. Não só os 4 evangelhos que nós temos nas Bíblias, que nós chamamos de evangelhos canônicos, mas existem muitos outros evangelhos, que são histórias que nós chamamos de evangelhos apócrifos, que são histórias contadas, muitas são lendárias a respeito de Jesus. Alguns falam, e um deles é chamado do Evangelho da Infância. O Evangelho da Infância. Esse Evangelho da Infância tem algumas histórias muito interessantes que apresentam o menino como um super Jesusinho. Super Jesusinho. São várias histórias. Uma delas conta dos meninos que estavam apedrejando um pássaro, e aí Jesus, compadecido do pássaro, foi lá, Jesus menino, não é? Ou menino Jesus. Foi lá, pega o pássaro, e aquele pássaro ressuscita na sua mão. Essas histórias que mostram Jesus assim, já pronto, desde sempre. Existem várias histórias semelhantes a essa nesses evangelhos. Agora, curiosamente, os evangelhos canônicos são muito econômicos nisso. A única passagem que mostra o Jesus precoce, você se lembra qual é? É o encontro de Jesus aos 12 anos de idade, lá com os doutores da lei, conversando com aqueles homens. Mas é a única passagem do Evangelho que fala um pouco da precocidade de Jesus. Fora isso, não se mostra um Jesus pronto desde sempre. Não se mostra um Jesus pronto desde sempre. E o escritor de Hebreus diz que Jesus passou por um processo de crescimento quanto à sua humanidade. É curioso, os evangelhos canônicos, eles são pobres, econômicos nesse tipo de coisa, mas são muito fartos em mostrar as experiências de crescimento de Jesus. Você vai se lembrar, quer ver? Qual o primeiro ato, o ato que marca a inauguração do ministério de Jesus?
Você lembra? Não, não, não. Não, não. O batismo de Jesus. Não é? O texto diz que depois do batismo de Jesus, o que aconteceu? O Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado. Experiência de crescimento. Quantas vezes você vê no Evangelho Jesus parando para orar? Quantas vezes, várias vezes você vê Jesus parando para orar? Você percebe Jesus desenvolvendo a sua proximidade com Deus. Se isso era necessário para Jesus, se foi assim com Jesus, por que devia ser diferente conosco? Se Jesus foi aprendendo, foi se aprofundando no seu desenvolvimento como pessoa, aprofundando sua percepção, se entregando mais e mais ao Pai, porque ele reconhecia suas limitações. Ou Jesus não tinha limitações? Jesus não tinha limitações? Ou heresia? Jesus tinha ou não tinha limitações? Está com medo de falar? Está com medo de falar? Está com medo de ser herege, de ir para a fogueira? Fique tranquilo, ninguém vai para a fogueira aqui, não. Vamos só lembrar, como o ser humano ele tinha limitações. Existe uma doutrina chamada a doutrina do esvaziamento. O apóstolo Paulo fala isso em Filipenses. Ele diz que Jesus se esvaziou assumindo a forma de homem. O que ele abriu mão? Ele vivendo na eternidade como Deus, ele abriu mão da sua imortalidade. Abriu mão da sua onipresença, ou seja, a capacidade de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Abriu mão da sua autossuficiência com relação à sua existência. Ele precisava comer, ele precisava beber, ele precisava descansar. Então Jesus tinha suas limitações. Por isso ele precisou aprender pela obediência. Se foi assim com o Senhor, por que não seria assim conosco? E o apóstolo Paulo fala que deve ser assim com a gente também. Na prática. Na prática. Vamos ver a passagem que Paulo fala isso para nós? Pouquinho antes de Hebreus. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Umas páginas antes de Hebreus. Se você voltar poucas páginas. 1 Timóteo. Capítulo 4. Porque nós também precisamos levar a sério a nossa humanidade. O texto de Hebreus fala que a gente precisa levar a sério a humanidade de Cristo, mas também a gente precisa levar a sério a nossa humanidade. Então é por isso que Paulo dá algumas instruções muito interessantes para Timóteo. 1 Timóteo 4, de 6 a 9, vamos alternar na leitura? Vamos então. Expondo estas coisas aos irmãos, é Paulo falando para Timóteo, um jovem pastor, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então vejam só o que Paulo está dizendo. Paulo encoraja Timóteo a se exercitar pessoalmente na piedade. Ele diz, o exercício físico para pouco é proveitoso. É claro que ele não está falando mal de atividades físicas, né? Mas ele está fazendo uma comparação, é claro. Ele explica por quê. Porque enquanto o exercício físico, ele só tem o efeito agora, a piedade tem efeito agora e na eternidade. Então, comparando, Paulo está dizendo, a piedade, o exercício na piedade é muito mais vantajoso que o exercício físico. Ó, continue fazendo exercício físico, viu, meu irmão, minha irmã? Mas exercita-te também pessoalmente na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. Se eu dissesse para você assim, exercita-te pessoalmente no aspecto físico, o que você vai pensar? Academia?
Sair dar uma caminhada, né, ao ar livre. Não, tá bom, ok. Academia também. Também. Até eu entrei para academia, até eu estou fazendo hidroginástica, né? Mas faço minha caminhada e tudo. Academia, hidroginástica, prática de um esporte, né? Caminhada, ciclismo, natação, atividade física. Atividade física. Mas se eu disser para você, exercita-te pessoalmente na piedade, o que você vai pensar? O que você vai pensar? Se eu falar exercita-te pessoalmente no aspecto físico, você vai pegar a tua agenda, ou como eu costumo fazer, vai pegar o seu celular, colocar lá na sua agenda. Segundas, quartas e sextas, musculação. Terças e quintas, natação. Sábado, descansar que ninguém é de ferro. Não. No sábado, sair, andar de bicicleta com a família. Domingo, caminhar para a igreja. Gostei dessa. Caminhar rapidamente para a igreja, não é? Isso. E se chegar suado, não faz mal que tem ar-condicionado. Bom, é claro, a gente está fazendo de uma maneira pitoresca isso. Mas você vai colocar na sua agenda, vai se matricular numa academia, vai mexer nas suas atividades, no seu calendário, nas suas atividades diárias para poder encaixar o seu horário de atividade física. Mas o exercício na piedade. A gente, quando pensa em piedade, pensa em coisas etéreas, assim, né? Pensa uma coisa assim meio esotérica. Piedade tem muita prática, muito exercício. Se nós temos fé em Cristo, a gente tem que crer que Ele sabia como viver. E que a gente pode, mediante a fé e pela graça, nos tornarmos mais parecidos com Ele, praticar as atividades espirituais em que Ele se empenhou. Nós podemos organizar a nossa vida em torno das coisas que Ele organizou. Podemos estar preocupados com o desenvolvimento da nossa comunhão com o Pai, como Ele se preocupou. Ele é a nossa referência. Nós somos chamados para andar, viver nesse mundo como Ele viveu. Se nós cremos nisso, e a Bíblia nos traz todos os recursos, é claro que a gente pode fazer isso. Que atividades Jesus desenvolveu na sua piedade? Já parou a pensar nisso? Que atividades Jesus desenvolveu na sua vida? Como é que Ele se exercitou na piedade? Não, atividades práticas. Amando é uma coisa, eu diria assim, meio teórica, né? Nós somos latinos, amando a gente é muito sentimento, né? Mas o que foi que Jesus fez para desenvolver a sua piedade? O que foi que Ele praticou que era para Ele forma de crescimento pessoal? Vamos lá. Eu já ouvi aqui o quê? Jejum. Jesus jejuou? Jejuou, né? Pelo menos esse exemplo do deserto é muito claro. Oração? Sempre. Mas o quê? Como? Empatia, viver para o outro, né? Servir o outro. Ele vivia essa vida de serviço ao outro também. Mas o quê? Vocês lembram que quando ele chega na sinagoga, o texto bíblico diz assim, ele chegou na cidade e foi na sinagoga como era o seu costume. O que isso quer dizer? Ele se congregava, convivia, né? Mas ele também, a sinagoga era um lugar de estudo. Tanto que ele é chamado para ler o texto do profeta Isaías, o rolo de Isaías. Ele era alguém que estudava as escrituras. Ele tinha comunhão com seus amigos. Comunhão com seus amigos. Numa certa ocasião, Jesus disse assim para os seus discípulos: venham, vamos descansar um pouquinho à parte. Se nessa hora ele quisesse estar sozinho, ele não chamaria os seus amigos, mas ele chama os seus amigos para conviverem com ele. Convivência, comunhão com seus amigos. Uma coisa interessante que a gente não lembra muitas vezes, Jesus tinha um estilo de vida extremamente simples. Extremamente simples. Ele chega a dizer para os seus discípulos: não fiquem preocupados. Vocês estão preocupados
com o que vocês vão comer, com o que vocês vão se vestir. Não se preocupem com isso, se preocupem com o reino de Deus. E essas coisas que são importantes vão ser acrescentadas. Deus vai cuidar. Por isso Jesus tinha esse estilo de vida simples, sem ostentação. Quando um rapaz chega e diz para ele: ah, Senhor, vou te seguir. O Senhor pode ir para qualquer lugar, eu vou te seguir. Jesus chega e diz para ele: olha, os bichos aí têm seus lugares para descansar. Eu não tenho nem onde encostar a minha cabeça. É como se ele dissesse assim: eu vou andando por aí e moro de favor, onde me acolhem. O estilo de vida simples era uma forma que Jesus optou para desenvolver a sua vida e caminhar com o seu ministério. Então, há essas diversas maneiras pelas quais Jesus praticou a sua comunhão, exercitou a sua própria piedade. Por que deveria ser diferente conosco? Se o nosso Senhor, que era perfeito, usou de todos esses recursos na prática para que a sua vida do dia a dia fosse energizada, nutrida, alimentada por essa comunhão com o Pai, por que seria diferente com a gente? E é por isso que uma das principais experiências de Jesus, um dos principais recursos que Jesus usava era aquele que a gente lembrou logo. Os primeiros que a gente lembrou aqui, qual? Oração. Oração. Mas há uma coisa que a gente esquece na oração, na prática da oração de Jesus, e que eu queria que a gente incluísse. Não só oração, mas oração e solitude. O que é solitude? Solitude não é você se sentir só e abandonado ou abandonada, mas é você separar um tempo para estar a sós com Deus. A sós com Deus. A passagem é exatamente a passagem que nós fizemos, a leitura alternada, que Mateus nos dirigiu, a leitura alternada. É o momento de Jesus no Getsemane. Lucas 22, 39 a 46. Nós não vamos ler de novo a passagem, mas eu queria te pedir para abrir, porque eu queria fazer alguns breves destaques nessa passagem, que às vezes nos escapam, porque a gente lê correndo. Lucas 22, de 39 a 46, já lemos tudo. Mas a primeira coisa que eu queria destacar aqui rapidamente é que a saída ao Getsemane para orar não foi porque Jesus estava no aperto, não foi porque Jesus estava prestes a ser preso, não é porque ele estava no final dos seus dias, não é porque as coisas estavam apertando que Jesus ia para o Getsemane. Como é que começa essa passagem? Se você preste muita atenção, se você é observador, você vai ver. Versículo 39 diz que ele saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Era um jardim onde Jesus costumeiramente, quando estava ali em Jerusalém, separava tempo para orar. Era oportunidade. Então a primeira questão aqui que eu queria destacar é isso. Então, Jesus chega, diz para os seus amigos estavam com ele, orai para que não entreis em tentação. E aí o que Jesus faz? Senta com eles assim, dá as mãos aqui, vamos orar, faz uma corrente de oração. Não, naquela ocasião não. O que o texto diz? Versículo 41, ele se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Era o momento dele com o Pai. Era o instante dele com o Pai. É interessante que ele já tinha falado no início do seu ministério, ensinando os seus discípulos a orar. Ele dizia: quando você quiser orar, faz o quê? Entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você e lá no secreto, conversa com o Pai. Ele está lá, o Pai está lá, no secreto. Ele vai te ouvir, Ele vai te recompensar, Ele vai te responder.
Só que os nossos quartos agora têm televisão, videogame, aparelho de som. Quando eu levo o celular, né? O celular está conectado na rede de casa. Mas é um momento de solitude. É claro, entra no teu quarto, porque naquele tempo o quarto era quarto mesmo, era só para dormir, né? Era só para dormir. Hoje quarto faz um salão de jogos, né? Uma sala de entretenimentos. Mas o que Jesus está falando é, tira um tempo, só você e o Pai. É tempo de solitude, nunca de solidão. Oração, só você e o Senhor, é o tempo de você se exercitar na piedade. Por isso, a primeira prática espiritual que a gente está destacando aqui é essa prática conjugada, oração em solitude. Por isso eu quero deixar para você, para ser bem prático, eu quero deixar para você um desafio para essa semana. Deu para a gente entender como a gente precisa e que isso transforma a espiritualidade em algo prático? Deixa eu lhe dizer uma coisa, prático em dois sentidos. Prático porque você vai realizar alguma coisa. E prático também porque aquilo vai trazer resultados de crescimento e aprofundamento para você, como servo, como serva de Deus. Você vai experimentar aquele ajuste, vai aos poucos experimentando esse aumento na conexão. Mas para isso é preciso exercitar-se na piedade. Isso não cai do céu como um pacote de presente dado por Deus. O maior presente Ele já te deu. Você é dele. Você é dele. Agora, como diz Pedro, pelo seu eterno poder, nos foram dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, por isso mesmo, reunindo toda a sua diligência, a sua aplicação, use esses recursos que ele tem para que você ajuste a conexão. Eu te diria o seguinte: se a conexão da sua vida não está muito boa, não se resolve isso como se resolve o problema de conexão com o celular. Quando seu celular está com problema de conexão, a rede está fraca, o que você faz? O que você faz? Peça o celular aqui, Beca, por favor. Não é castigo não, tá? Eu sei que você não estava passando o WhatsApp para ninguém, né? Na primeira fila não é passar, né? Se o seu celular está com o sinal fraco, o que você faz? Vai lá na porta, não é isso? Procura um lugar onde o sinal está mais forte, não é isso? Quero dizer que o problema não é o lugar onde o sinal pega. Na vida espiritual, você já fez isso muito, né, Rebeca? Já fez, muito obrigado pela colaboração. O problema na vida espiritual não é esse, não é trocando de lugar que você vai reconectar a sua vida, que você vai afinar, ajustar a sua conexão. Tem gente que faz isso, né? Está numa igreja, essa igreja é fraca, igreja fria, sorveterianos, gelados do Senhor, né? Aí vai para uma outra igreja. Na vida espiritual, isso não funciona. Isso não funciona, porque a Bíblia nunca orientou que se fizesse isso. A Bíblia diz, exercita-te na piedade. Então, o desafio para a semana é um exercício na piedade. Extremamente simples para você. Se você nunca praticou isso, experimenta praticar isso com o coração, com a alma, com desejo, com sede de Deus. Veja qual é o grande desafio que é deixado para você hoje. 10 minutos diários a sós com Deus. 10 minutos. 10 minutos. Mas, por favor, 10 minutos sem celular. 10 minutos sem televisão. 10 minutos sem computador. 10 minutos sem tablet. Nessa hora, o Facebook, o WhatsApp é coisa do maligno, tá? Em outras circunstâncias, não. Só você e o Senhor. Resista à tentação de levar a sua Bíblia no celular, ok? Você tem uma Bíblia de papel, então nessa hora seja primitivo, seja primitiva. Se você for ler a Bíblia nesse momento, você leve a sua Bíblia em papel. Mas a minha proposta é que nesses 10 minutos você use para fazer
duas coisas que nós fizemos aqui em 2 minutos. Nós fizemos aqui em 2 minutos, você vai levar para sua casa para fazer em 10. 5 minutos de oração e 5 minutos de silêncio. Ok? Claro, não precisa botar o relógio para despertar, não é? Até porque você não vai levar o celular nesse momento. Mas tome um tempo. Se você quiser acrescentar leitura bíblica, sempre é muito bom. Mas aqui o nosso foco, como eu falei, é oração em solitude. Então separe 10 minutos, 5 minutos para você abrir o seu coração para o Pai. Fala dos seus medos, fala das suas preocupações, confessa os seus pecados, agradeça a Ele pelas bênçãos, enfim, fale com Ele. Mas depois, por 5 minutos, guarde silêncio. Não é para ler a Bíblia, nesse caso, nesses 5 minutos. Não é para fazer oração silenciosa. Guarde silêncio. Pense naquilo que você falou para Deus. E quem sabe nesse seu tempo de silêncio, você não vai ter percepções do que Deus quer para a sua vida. Eu te desafio a fazer isso. 10 minutos por dia, dedicados inteiramente à sua pessoalidade com o Senhor. E eu queria uma coisa que eu não costumo fazer aqui na igreja. Faz uma coisa que eu não costumo fazer aqui na igreja. Eu queria saber agora. É constrangedor a beça, mas vocês me conhecem, vocês sabem que a gente não tem esse... não rola pressão entre nós, não é? Não rola pressão, é uma proposta. Quantos estariam nesse caminho comigo ao longo dessa semana? Você não é obrigado a fazer, de coração não é obrigado, né? 10 minutos por dia de silêncio, de oração, 5 de oração e 5 de silêncio. Uma experiência para a sua própria vida. Okay? Então, um compromisso. Felizmente eu estou de óculos que me prejudica um pouquinho a ver a distância, então não vou cobrar de ninguém. Mesmo que eu estivesse enxergando claramente todos, eu não cobraria de ninguém mesmo. Mas é uma experiência especial. Vamos juntos nesse caminho? Vamos orar? Posso te convidar para ficar de pé? Senhor, nós estamos juntos no caminho da Tua graça, desejosos de nos aprofundarmos na vida contigo e procurando tornar prático aquilo que nós vemos na Bíblia, viver de forma prática aquilo que as Escrituras nos ensinam. Pai, essa semana nós temos essa tarefa pela frente, entendemos que é orientação do Teu Espírito para nós. Por isso, Senhor, quero te pedir que a cada irmão e irmã que assumiu esse compromisso, que a Tua graça os abençoe para que esse compromisso seja levado com bastante rigor, com bastante de forma bem disciplinada, para que nós possamos experimentar a alegria de estarmos só com o Senhor, sem nada para nos preocupar, sem nada para nos fazer correr, dedicando esse tempo para falar contigo e para silenciarmos na Tua presença. Pai, eu quero te pedir, abençoa cada um de nós nesse tempo de solitude. Dá aos Teus filhos e filhas que se propõem a fazer isso, essa degustação de como é importante, de como é significativo, num mundo tão corrido, de tantas responsabilidades, nós darmos tempo efetivo, verdadeiro para o Senhor, para estarmos sentados aos Teus pés, como Maria fez, e o Senhor falou que essa era a melhor parte. Não permita que nada nos tire isso, Senhor. Colocamos diante do Senhor e com gratidão nos apresentamos a Ti para nos exercitarmos na piedade.